Trabalho remoto. Você prefere trabalhar 100% de casa ou fazer um trabalho híbrido, ou seja, tipo umas 2 vezes por semana trabalhar no escritório? Por isso, eu já te agradeço de antemão. Se você der um like, se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sininho, porque isso vai nos ajudar a fazer o YouTube entender que o nosso conteúdo aqui é um conteúdo de valor e que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Aqui é a nossa comunidade, é um local seguro para partilhar o que a gente conhece, mas aquele momento assim importante de refletir que a gente não é assim conhecedor de tudo, né? Você que está aí do outro lado, eu estou sempre, sempre buscando vídeos como você. Por isso, vamos lá, me ajuda a incentivar o YouTube a partilhar para mais pessoas esse conteúdo, porque eu sei que ele tem valor. Tá legal? Fica aí, eu volto rapidinho aqui com o Felipe Jonqueira. Só um minutinho. Oi, pessoal, aqui é Eugênia. Nós estamos de volta da minha sala aqui no Canadá para a sua sala. Seja muito bem-vindo de volta ao Além dos Números. E comigo, mais uma vez, o Felipe Junqueira. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Eugênia, com você? Tudo bem. Aqui curtindo a primavera e o calorzinho. Tá, aqui começou a esfriar também. Que bom! Felipe, hoje a coisa vai animar um pouquinho mais do nosso lado, cara. Vai sim. Sabe que aqui, gente, é um bate-papo da minha sala para a sala de vocês com o Felipe, é algo bem formal. A gente não é o rei da razão, a gente não sabe tudo, mas aqui nós temos alguma experiência assim, importante no mercado. Eu no marketing, o Felipe nas finanças, na Números Falam, que vocês vão ver. E eu estou aqui acolhendo perguntas também. Eu recebi uma mensagem muito legal no meu WhatsApp. Se vocês quiserem conectar comigo, fiquem à vontade de me enviar comentários aqui também. Então, deem um like, subscrevam para o canal da Brasil Boreal, porque tem muito mais coisa vindo aí pela frente. E também coloquem os comentários, as perguntas, ou contem a experiência de vocês, tá? O legal é que eu fiquei conhecendo, através da mensagem, um rapaz chamado Gustavo. Eu tô dizendo rapaz, Gustavo, muito prazer, não sei a sua... Aliás, 38 anos, ele falou para mim que ele tinha 38 anos, né? Então eu já vou entrar direto na história, porque eu achei muito interessante, tem tudo a ver com a realidade que a gente está vivendo, não só no Brasil. Eu moro no Canadá e é a mesma coisa aqui. Depois a gente vai aprofundar mais, né? Que é sobre o trabalho remoto, trabalhar de casa. Peraí, vou pegar aqui a pergunta. Vamos lá, eu vou dar uma introdução, um pouquinho do que está acontecendo, tá? O Gustavo largou uma carreira corporativa em 2020, gente. Ele largou a carreira e passou a trabalhar 100% remoto, liderando uma equipe distribuída em 3 países. Ele é pai de 2 crianças pequenas e está vivendo o dilema entre liberdade e esgotamento. Ele adora o que faz, mas sempre que está em casa, o tempo todo, ele sente que estar em casa o tempo todo não significa estar presente, né? E ele está aqui com 3 perguntas muito legais, e eu trouxe o caso dele porque isso toca um pouquinho a minha história pessoal também. E eu vou começar, Felipe, está pronto? Prontíssimo. Então vamos lá, vou engatar a primeira, tá bom? Bora. Ok. Primeira pergunta do Gustavo para você, Felipe. Existe mesmo esse tal de equilíbrio entre vida pessoal e profissional no trabalho remoto? Ou estamos tentando buscar algo que não existe? Boa. Eu adorei a pergunta. Adorei a pergunta, Eugênia. Achei sensacional. Eu também. Primeiro, a gente não está tentando alcançar um mito moderno. A gente está resgatando o que sempre foi e que se perdeu com o famoso êxito rural. As pessoas antigamente tinham uma padaria. Quem cuidava da padaria? O vô, a avó, o filho, a esposa, os netos. Era a padaria embaixo e a casa em cima. Tinha uma fazenda e vivia tirando leite de vaca, vivia cuidando da lavoura.
Era tudo junto e misturado, sempre foi. Sempre foi assim. Não existia hora de começar e hora de terminar o trabalho, né? Uma vez eu estava lendo um livro sobre isso e eles comentavam, por exemplo, das lavouras de algodão nos Estados Unidos, onde as mulheres cantavam, onde nasceu o blues, né? Cantavam, viraram cantor enquanto colhiam algodão. O trabalho, como é visto hoje, que é, vou usar um termo chulo, mas é um saco trabalhar, eu trabalho das 8 às 6, é a parte chata da minha vida, e depois eu vou para o happy hour, que é a hora feliz. Isso é o tempo moderno. Sempre existiu a mistura entre dia a dia, trabalho e pausa e família e cuida do filho e faz um pouco da demanda. Claro, sempre foi assim. Então a gente não está alcançando o mito moderno, eu acho que a gente está voltando ao que sempre foi e que eu acho que não deveria ter saído. Porque senão fica o pai e a mãe fora de casa, fica todo mundo longe, distante, isso aumenta a dificuldade de deslocamento, aí a gente vê esse tráfego horrível em todas as grandes cidades, esse custo, essa poluição, então tudo vem junto com essa coisa que não devia ter acontecido. Então, eu posso falar por mim, não só pelo que eu vejo, existe sim um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal dentro do home office, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina. Tem que ter organização? Tem. A gente está acostumado a isso? Acho que não, acho que a gente não está. A gente está acostumado a trabalhar. O que é o velho modelo, né, Eugênia? Você trabalhando com o computador aqui e o seu chefe atrás de você olhando o seu computador para ver se você não está brincando de paciência, né? Para quem é um pouco mais antigo lá no joguinho. Então, assim, isso não tem mais. Se você não quiser fazer nada, você não faz. Só que você também não vai ter resultado. Então, tem que ter essa disciplina, essa maturidade, mas para quem tem, ou para quem está se habituando a ter, muda completamente a vida. Muda completamente a vida, de não ter tempo com deslocamento, de não ter uma série de coisas. Sabe o que aconteceu? Uma história bem interessante comigo uma vez. Aqui no Canadá, há uns 6 anos atrás, eu estava trabalhando numa multinacional gigante, né? Fazia parte de uma equipe sensacional de marketing. A gente era 3 mulheres. Até as meninas, acho que uma delas, se ela escutar aqui, ela vai se identificar. E aqui no Canadá, a gente é como que obrigado a tirar essa pausa de 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde e o tempo de almoço, né? É assim, né? Você entra, você sai, você não trabalha hora extra, não. Você só pode fazer hora extra se for muito necessário para a empresa, porque senão a empresa vai te pagar tipo 1 hora e meia ou 2 horas e meia a mais no salário, né? Então, para eles evitam muito. Resumindo, eu estava uma neve lá fora, brasileira que não queria sair, bater perna, caminhar na neve, certo? Então, eu estava muito cansada naquele dia também, resolvi ficar no meu computador e botei uma palestra. Eu estava escutando uma palestra no computador, né? Uhum. E, de repente, eu vi um reflexo atrás de mim no computador. Gente, eu tomei um susto. Quando eu olhei para trás, que eu vi que era o CEO da empresa, estava de braços cruzados, olhando para mim. O que que você está fazendo? Perguntou assim para mim. Eu virei, olhei para ele e falei assim, ó, my 15 minutes, meus 15 minutos, minha pausa. Ah, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Olha, eu acho que eu sou capaz e adulto o suficiente para entender, escolher e decidir o que eu vou fazer com o meu tempo. Uhum. São meus 15 minutos, entendeu? Sim, Tô desconcertado, mas ele estava atrás de mim, você acredita? acredito. Entendeu? Isso aqui eu nunca tinha visto. É. Mas passou a história, né? De qualquer forma, não deu certo naquela empresa, a empresa inteirinha fechou, a parte de marketing lá aqui. Pois é, passando através disso, né, de tudo isso, eu tenho uma certa, né, essas marcas. E foi a única Sim, vez que isso aconteceu comigo, foi nessa multinacional. E é uma multinacional, né? Voltando nisso, quando a gente trabalha remoto e na produtividade da gente, Felipe, tem algumas empresas aqui que trabalham muito em cima daqueles goals que a gente deve atingir, a gente faz aquelas revisões a cada 6 meses ou a cada quarter, que a gente chama os kills, né, da empresa. Como é que fala isso no Brasil? Desculpa. Os as trimestres, metas.
as metas dos trimestres, mas é feita também na produtividade do profissional, né? E em algumas empresas eles vão fazer até essas revisões, eu não sei se é aí no Brasil, né? Sim. E se você tem, assim, um número que você conseguiu render bem, aí o seu aumento vai ser melhor quando virar o ano, porque todo ano a gente tem um aumentozinho, uma porcentagem, entendeu? Mas se Aham. você não rendeu bem, você tem um pouquinho menos de aumento, né? Então Sim. aquilo ali vai mandar o que é péssimo, certo? Eu sigo algumas pessoas no LinkedIn que são CEOs, cara, sabe? São os grandes CEOs do mundo hoje em dia. Eles falam que isso Aham. aí é a pior coisa que a gente pode fazer para a produtividade e o rendimento de uma empresa. Porque aí o que que vai gerar? Vai gerar o estresse do funcionário, ele vai parar de trabalhar horas e horas para poder focar em preencher todos aquele negócio, as respostas, em verificar o rendimento dele e tal, porque ele quer, entendeu? Quer dizer, tem muito mais que deve ser avaliado e a empresa que precisa dar mais para o funcionário, escutar mais o funcionário, né? E o que eu estou te falando é Virgin que faz, é Google que faz, são empresas grandes do Sim. Silicon Valley, né? Então, é isso. E, bom, esse foi o meu parênteses. Vamos para a segunda, porque senão eu começo a falar e a gente não para, tu Não. conhece, Eu, né? eu vou, Ah, eu vou complementar, ih, Eugênia. Eu tenho uma história parecida com a sua, que eu acho que é legal de compartilhar. Só que a minha foi, assim, uma situação, acho que eu tinha mais culpa, porque eu sempre gostei muito de futebol. E eu estava assistindo um jogo da Champions League, que é o campeonato mais importante da Europa. E era 4 da tarde, o jogo dura 2 horas. E o meu chefe me chamou, só que é o seguinte, eu só respondia para ele na empresa. Eu estava no momento que eu só respondia para ele na empresa. Ele falou: Poxa, Felipe, eu trouxe você, você começou a entregar resultado, e eu trouxe você porque você é um modelo de seriedade, você é um cara que, sério, e você tá vendo futebol, cara. E ele me mostrou porque ele tinha câmera na empresa inteira, com áudio, etc. Eu falei: Bom, não vou falar o nome dele, mas eu falei: Olha, você pode entregar, pode olhar qualquer coisa pendente. Se mostrar uma coisa pendente, você me avisa. E outra, quantas vezes eu chego antes do horário, saio depois do horário para não deixar nada pendente. Então, aí eu usei a mesma coisa que você disse. Eu acho que eu tenho autonomia para gerenciar o meu horário. E eu entrego o que você está me pedindo. E ninguém vai ter nada para falar. Né? Então, mas era assistindo futebol mesmo, porque você. E hoje eu tenho essa liberdade, hoje eu não preciso responder ninguém. E, enfim, fiquei lá 1 ano e meio e pedi as contas, né? Mas entreguei bastante resultado lá. Mas bora, vamos para a pergunta 2. então, último parênteses. Vamos lá, É é uma bate-papo. chamada para CEOs e donos de empresa que não fazem tipo um check-up também com quem é a sua liderança da empresa, os seus diretores. Que eles não escutam e eles não repassam para você o que os seus funcionários, que são os braços, os ouvidos, os corações da sua empresa, Sim. entendeu? O que eles estão dizendo, o que precisa mudar, porque eles têm na cabeça deles só as estratégias e isso, e você tem que ir atrás, você tem que ter contato direto com o seu funcionário, para saber que a sua gentileza, a sua curiosidade de saber os mínimos detalhes do que ele faz uma vez, vai Uhum. ser infinitamente mais produtivo do que entrar num ciclo e numa perda de dinheiro, falando de dinheiro, né, Felipe? Sim, sim, sim. Vira um ciclo gigante em uma empresa, principalmente as startups, de ter novos funcionários. Aí isso não funcionou, então pronto, descarto, pega o outro, porque tem muita gente que quer fazer, que está aí disponível para fazer o que ele faz. É, Entendeu? Não é isso. É não. gerar o crédito amigo dentro da empresa para quem trabalha, gente. É fazer a pessoa querer vestir a camisa, que nem futebol. Veste a camisa do time, sabe? Dá liberdade para a pessoa, seja gentil, saiba liderar, mas fazendo e vendo a necessidade daquela pessoa, dá uma parada. É Você não isso aí. sabe o que que ele viveu no dia inteiro dele. Exatamente. Puxa, por que Perfeito. que a Google tem essa política tão fantástica? As grandes empresas do mundo que mais entregam hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Eles dão 4 dias na semana para trabalhar para a galera. Eles, sexta, sábado e domingo, todo mundo em casa, pessoal. A produtividade aumenta. É muito melhor para a empresa isso. Então, tem coisa para repensar, porque é dinheiro, Tem. porque é menos coisa para você
ficar investindo com RH, por exemplo, que vai ter uma perda de tempo para o RH ficar procurando novas pessoas para trabalhar o tempo todo na sua empresa, formação, que a formação é um ponto muito importante da sua empresa, para novos funcionários. Então, fique atento, os gastos para onde que estão indo, entendeu? Isso aí, ó, é uma cachoeira também de perda de dinheiro numa empresa, porque talvez o CEO ou você que é dono da empresa não está conectando com as pessoas bem, de uma forma, sabe, que faça a pessoa ficar na empresa e querer trabalhar, e você entender o lado dela também. Então, vamos lá. Outra pergunta. Boa. A segunda pergunta do Gustavo. Aí, obrigado, Gustavo, você fez um episódio inteiro. Como lidar com a culpa de parar no meio do dia para cuidar de mim, sabendo que sempre tem algo urgente esperando na empresa? Ó, foi mais ou menos o que a gente estava falando, né? Sim. Bom, vai muito da fase da empresa, sabe, Eugênia? Quando eu dou consultoria, eu atendo vários empresários e muitas vezes eu sou muito objetivo de dizer, olha, se você está iniciando a sua empresa, ela vai demandar mais de você. Quase que quando um bebê que depende 100% da mãe quando nasce. Não adianta, a mãe não consegue fazer nada. Eu estou com uma recém-nascida em casa, recém-nascida não, agora já está grandinha, mas demanda demais. A empresa também vai demandar demais. Então, por exemplo, eu vou parar para fazer academia 10 horas da manhã, sendo que eu estou acabando de montar meu negócio e tudo passa por mim. Tem uma culpa, a culpa é genuína, né? Não era para você estar fazendo isso agora. Não era, não adianta. É momento de você se dedicar integralmente ao seu negócio, criar corpo, se fortalecer, criar processo, você ter um time. Agora, se você já tem um time e ainda tudo passa por você, e aí você precisa rever outras coisas, né? Porque por que que a gente decide empreender? Ele é um empreendedor. Para a gente atingir um objetivo, prestar um valor para a sociedade, mas também porque a gente entende que a gente vai ter mais qualidade de vida, vai ganhar mais financeiramente, a gente vai ter mais liberdade de tempo. Não é que vai trabalhar menos, mas vai ter mais flexibilidade, que é uma coisa boa para todo mundo, ter mais autonomia de saber o que usa, como usar o tempo. Às vezes eu trabalho de domingo, às vezes eu não trabalho de segunda. Eu tenho essa flexibilidade, né? É, por exemplo, não viajar nas férias de julho, onde todos os lugares estão caros e lotados. É um benefício que um empreendedor pode ter. Posso pegar no meio de abril, onde ninguém está viajando, e posso tirar uma semana de férias com a minha família. Agora, se você não está tendo esse benefício, algo precisa ser revisto. Mas a culpa não é de você ter essa flexibilidade, porque essa é um dos benefícios. Da mesma maneira que, quando as coisas estão difíceis, quem não vai dormir é o empresário. Quem está funcionário registrado vai ter menos preocupação, né? Então, você não pode ter o ônus e não ter o bônus, né? E aí vem um pouco do hábito também, um pouco de cultura. Hoje eu treinei jiu-jitsu às 11 da manhã. É os dias que eu treino. Toda terça e quinta, 11 da manhã. Academia, eu parei um pouquinho, mas vou voltar. Eu fazia às 10 horas da manhã também. Ou seja, o pessoal brinca que é horário de burguês, né? Mas olha, agora são 7h43, a gente está gravando conteúdo porque faz parte da estratégia do meu negócio. Quem trabalha comigo já encerrou o expediente, né? Tá, faz parte. No começo, se as coisas não estão engrenadas ainda, elas dependem mais de você, faz parte se dedicar a isso e não ter essa possibilidade. Mas com o passar do tempo, você tem que conseguir fazer isso sem culpa. É sim, mas também ficar aqui às 7h40 e poucos da noite com a Eugênia não faz mal também, né? Porque é um papo Não, claro legal, que entre não. amigos. Aliás, você está me devendo a participação da sua esposa um dia desses aí. Verdade, Vamos verdade. planejar isso. Tem toda a razão. Planejamento aqui é a palavra-chave unida a outra Tem- palavra-chave que veio da pergunta dele, que é culpa, né? Esse negócio de culpa, gente, de pensar na culpa também, o melhor combate contra a culpa é a organização, o planejamento e a sua agenda. Se você planeja bem e sabe delegar bem, as suas, mesmo que você tenha, sabe, algumas coisas que precisam passar por você nas suas equipes, né, Gustavo, que trabalham fora do mundo, meu conselho, faça sempre uma reunião de equipe.
né? E ali você vai notar que até as outras equipes talvez vão ter soluções para alguns problemas que sempre necessitam passar por você, entendeu? Uhum. E com o tempo você vai se adaptando a delegar. Isso vai gerar uma melhora no funcionamento da equipe sem sobrecarregar as pessoas, porque vai ter sempre um que vai ter um pouquinho mais de tempo e vai poder ajudar, né? É o que a gente fala muito hoje em dia e que é muito importante em tudo, e que é o que eu e o Felipe fazemos aqui na vida real, que é a colaboração. Nós estamos colaborando um aqui com o outro, né? É isso. Você está pronto para a terceira marcha, para a terceira pergunta? Ou sim, super pronto. Então vamos lá. Ah, Felipe, você acredita que o modelo remoto vai continuar sendo vantajoso a longo prazo para pequenos empresários? Ou estamos romantizando demais essa liberdade? Eu acho que sim. Eu acho que podem ter exceções onde o modelo remoto não se aplique, tá, Eugênia? Mas eu não vou falar da exceção, eu vou falar da regra. Eu tenho um princípio que me ajuda muito a trazer resultado, que é o que é bom para a empresa é bom para o funcionário, o que é bom para o funcionário tem que ser bom para a empresa. Ou seja, não existe um contra o outro. É todo mundo olhando para a mesma direção. O funcionário, ele vai ter mais qualidade de vida, ele vai estar mais perto da família, ele vai se alimentar melhor, ele vai ter tempo para estudar, ele vai ter tempo para fazer academia, porque ele não passa 2 horas em trânsito, por exemplo. Vai. É bom para ele quer isso, e a maioria das pessoas hoje em dia querem. Não todas, mas a maioria das pessoas querem. Acho que tem 70% das pessoas que já preferem o home office. Ele vai entregar mais resultado. Hoje em dia, um bom funcionário, ele tem condição de fazer exigências. Ele fala de igual para igual com o empresário. Ou seja, ele impõe as condições dele. E uma das condições dele é home office. Se por acaso eu deixasse de empreender e eu voltasse para o mercado de trabalho, eu ia falar: olha, a minha condição é essa. Ah, quer fazer um dia por semana? Quer fazer reuniões presenciais? Bora fazer. A minha rotina vai ser home office. Se você não quiser, não tem problema, eu vou procurar uma empresa que queira. E eu me garanto como um bom funcionário. Né? Eu sei que eu entrego o resultado. Então, os bons funcionários também pensam assim. Então, como é que você vai tirar isso que já está todo mundo acostumado com isso? Então, o meu time trabalha inteiro home office, né? Para o meu modelo funciona. Podem ter modelos que as coisas não funcionem, né? É, mas aí são muito evidentes também, né? Uma coisa muito presencial. Não dá para jogador de futebol, que a gente falou, ser home office, né? Óbvio. Mas a maioria dá. A maioria dá. Sabe que eu entrego relatórios para alguns clientes em consultoria, certo? E para chegar no número final ou no relatório final, eu dependo da atuação de algumas pessoas, às vezes, dependendo do projeto. Então, eu vou contratar um gestionário de projeto, eu vou contratar um especialista para me ajudar a verificar melhor o que está acontecendo, certo? Principalmente porque o meu ramo é o da inteligência artificial na empresa, do marketing. Então, eu vou conversar muito com diferentes departamentos da empresa e tentar entender como que a gente pode trazer algo inovador para a empresa que vai melhorar, né? Uhum. Só que não adianta eu fazer isso com uma empresa que não está preparada, certo? Claro. Que não está pronta também. E é muito interessante, por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala desse equilíbrio, desse planejamento em trabalhar de casa, formar quem está trabalhando com a gente é muito importante também. De casa. A outra pessoa está trabalhando de casa. Eu preciso dedicar um tempo para explicar quais são as ferramentas que a gente vai estar usando. Será que as ferramentas que nós estamos usando em equipe, elas estão sendo as melhores? Será que eu posso usar outra coisa? Por exemplo, eu posso dar uma dica aqui para todo mundo que é empresário, que trabalha, né? Quando a gente vai a falar a nível de formação de novos empregados na empresa, você está contratando alguém porque o seu time está reduzido e eles estão assim lotados de coisa para fazer, Uhum. então você precisa de outra pessoa ali na sua equipe. Sim. Mas quem vai ter que formar essa nova pessoa? É um daqueles que estão trabalhando e que já estão lotados. Isso quer dizer, o tempo que ele vai dedicar para a formação de um novo vai fazer ele ficar mais atrasado.
né? Por conta disso, a tecnologia existe, né? A gente tem várias inteligências artificiais que gravam o dia da pessoa trabalhando. Ela pode dedicar o tempo dela enquanto ela está fazendo para só explicar e mostrar o que ela está fazendo, passo a passo. Aquilo fica registrado e você monta a sua própria escola de formação online. E quando a pessoa chega para trabalhar com essa equipe, você manda o link para ela e ela vai estar recebendo a formação necessária. E com uma coisa assim, sabe? Principalmente com as empresas que já são, principalmente no Brasil, né? Que eu digo, aqui nem todas são mais digitalizadas, que trabalham realmente no digital, que conhecem, por exemplo, o Slack, que conhecem o Scribe, que é essa ferramenta bem legal para guardar essas informações. Quer dizer, no final, o custo de pagar uma ferramenta dessas é infinitamente menor do que a dor de cabeça, do que o custo e o tempo da outra pessoa para ficar parada e formando alguém. E porque ela sabe na consciência dela que tudo está ficando atrasado do lado dela, ela vai querer fazer nas coxas, galera. Uhum. Entendeu? Então, a tecnologia está aí também para ajudar, não é, Felipe? Sem Vira dúvida. o dinheiro, os números falam, também funciona por aí, né? É como a gente deve entender e é como que a máquina vai estar funcionando. Ah, Eugênia, mas e se eu sou uma equipe de 3 pessoas? Né? Eu sou o dono, a outra pessoa faz o marketing, a outra faz operações. Não tem problema. Se você vai chamar alguém, porque você acha, eu creio que tendo 3, você tem um objetivo para crescer a sua empresa. Sim. Sabe, é pensar já e colocar isso num plano futuro. Por isso que quando a gente começa uma empresa, a gente faz também o nosso planejamento de 3 meses, a cada 6 meses, um ano, 2 anos. Por quê? Porque a gente tem que se dar o direito de sonhar, né? De ver funcionar uma empresa bem e com equilíbrio. Por quê? Porque a partir desse momento, se você trabalha bem com uma equipe boa, no nosso caso aqui, eu iria falar com uma empresa dessa ou com você, Gustavo, eu diria, como é que está o seu branding? E o que que é o branding, gente? É a sua reputação, é como o seu cliente sente o seu trabalho, qual que é o seu feedback também. Não é só somente a sua cor, o seu logo, né? É isso, né? Como que você está entregando o seu produto? Como é que está a embalagem do seu produto? Como você envia o seu produto? Chegou no dia certo? Como que foi a transação para receber o pagamento? Foi fácil para pagar? Você teve, a pessoa recebeu o recibo bem? Tudo isso envolve, sabe, o desgaste, pensar em tudo isso, né? Não é só ter uma lojinha online, não é só virar um youtuber, não é só. Não, não, envolve muito mais, envolve planejamento em tudo, né? E é isso, né? Felipe, você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Ou você já quer também, sabe, falar de alguma coisa que você está planejando, que você está trabalhando, algo novo? O que que você tem para dizer para gente? Eugênia, sobre esse assunto ainda, Hum. tem sido muito discutido, né? Tem muitos grandes CEOs de multinacionais que estão forçando a barra para tentar voltar o time pro presencial, né? Alguns são até, acho que, muito deselegantes, né? Então, ah, esse pessoal que trabalha de pantufa ou coisas assim. Mas eu acho que é inevitável esse movimento, sabe? Completamente inevitável. As pessoas querem ficar perto da família, as pessoas querem ter mais qualidade. Então, eu acho que Eu não não, sei não se existe. Desculpa, eu não sei se aí no Brasil existe o padrão híbrido, certo? Sim, sim, E eu, sinceramente, é o que eu mais gosto. Se eu estivesse trabalhando sim. hoje em dia para uma empresa, tivesse Aham. um chefe e tal, eu trabalho de casa agora, fazendo isso que eu estou fazendo em consultoria, né? Mas se eu tivesse um chefe hoje, uma empresa, e me deixasse trabalhar 2 vezes por semana na empresa, eu amaria. Seria excelente, né? Por quê? Porque, de preferência, se a empresa fosse minha cidade, né? Aham. A diferença é que o meu trabalho, eu não fico focada aqui somente em Quebec, eu tenho uma extensão global, certo? Essa é a vantagem também do meu trabalho remoto. Exato. Eu tenho clientes que podem vir do Brasil, da China, da Austrália, entendeu? Não fico presa aqui. Mas se eu tiver
uma empresa daqui que me contrate e que precise que eu venha 2 vezes por semana lá, nossa, eu vou amar, cara. Vou amar. Um Uhum. que vai acabar um pouquinho com a dependência do meu cachorro de mim o tempo todo. É isso, literalmente. Ele tá aqui Aham. no meu pé, ele não me deixa. Se eu vou no banheiro, ele fica na porta. Entendeu? É isso. Dois, eu vou, como eu moro numa região de língua francesa, mesmo sendo a minha terceira língua, eu falo português, Uhum. inglês, francês, e tô me virando bem no espanhol agora que eu tô praticando, né? Mas na língua francesa, para mim, é muito importante me manter falando com as pessoas. Daqui onde eu moro é tudo em francês, Uhum. né? Então, se eu fico muito isolada o tempo todo, passo o dia inteiro em casa, né? Graças a Deus, a atividade dos meus filhos ajuda muito com isso também, que é o beisebol, algumas coisas assim, que me força a sair de casa, né? Sim. Mas é isso, né? A gente tem que, o equilíbrio, eu diria assim, ele caminha de mão dada com a organização e planejamento da sua agenda. Uhum. É isso. É E o eu acho que tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho vários consultores que trabalham junto comigo. E os meus consultores têm um perfil muito parecido com o meu. São pessoas casadas, com filhos, que querem ficar mais tempo em casa. E que já passaram por um período de trabalhar 14 horas por dia, 18 horas por dia, como eu já fiz muitas vezes. Então, depende, acho que muito da fase da vida. Às vezes, você pega uma empresa como a Ambev, que é mundialmente conhecida pelo seu perfil extremamente agressivo, e aí você encontra um jovem, homem ou mulher, com 22, 23 anos, com fogo de ganhar dinheiro maluco, que quer trabalhar 24 horas por dia e quer crescer. Manda bala, você casa, sabe? Você casa a Ambev com essa pessoa, dá um match perfeito. E aí é presencial, aí é happy hour todo dia, é almoço de negócio, não tem nem 15 minutos, sabe os 15 minutos que você falou? Ninguém quer 15 minutos, porque tá todo mundo com a faca no dente para fazer resultado e tal. Então, acho que o home office ele trouxe mais possibilidades, mas quem quiser presencial vai encontrar um CEO que quer presencial e tá tudo certo também, né? É assim, é verdade, sabe? E esse negócio dos 15 minutos é uma faca de dois gumes. Tem essa parte, porque às vezes quando eu tô assim no meu pico de criatividade, eu tinha que parar de trabalhar aqui, porque eu era obrigada. É, não dá, né? Entendeu? E aquilo ali me irritava. Eu queria, por exemplo, eu ia tirar os meus 15 minutos um pouquinho mais tarde, porque eu tava no meu. Eu não quero perder, sabe, a minha linha do tempo ali, a minha criatividade está ali. Eu trabalho Sim, com sim. criação de site, graphic design. Nossa, eu lembro uma vez eu estava assim no pico de fazer um design tão legal, contando uma historinha bem simples, para um carrossel no Instagram da empresa. De repente eu tive que parar de fazer tudo. Quando eu voltei, cara, puf, eu perdi o drive, eu perdi a vontade de. Não, já comecei É, a mudar de ideia. Você tá entendendo? sim, Mas, como eu falei, é uma faca de dois gumes. Por é, quê? Porque muitas vezes a gente fica também nesse boost de criatividade o tempo todo e a gente não para respirar e parar um pouquinho, tirar os olhos do computador, do celular, de alguma coisa que você esteja usando. Às vezes, só essa parada, sai, desopila, vai ver outra coisa, vai ser suficiente para, tipo, dar um reset na sua cabeça e você produzir muito melhor depois, né? Então, é uma questão realmente de reencontrar também o equilíbrio nisso, né? De se escutar, de se entender e de colocar uns objetivos bem precisos e comunicar sempre, sempre muito bem o que está acontecendo, né? Isso. No meu ponto de vista, é isso. não, estamos super alinhados. Joia. Agora me diz uma coisa, Felipe. Digo. Como é que está a vida? O que que você anda fazendo nos seus projetos? Dá para partilhar aqui? Assim, eu sou muito conservador nos meus projetos, Hum, né, Eugênia? Eu estou muito satisfeito com o Números Fala, a gente vem entregando muito resultado. Meu objetivo é, hoje, né, falando de empresa, é trazer mais consultores, hum, gerar mais oportunidades. Hoje eu já não tenho mais espaço para atender novos clientes, né? De vez em quando acabo remanejando, entra um novo, mas hoje eu identifico uma empresa que precisa de consultoria e tem um consultor com experiência naquela demanda e conecta os dois, né? O papel da Números Falam tem sido mais esse.
Então, estou satisfeito. A gente tem conseguido entregar um resultado muito legal para as empresas. Então, eu quero conseguir manter esse ritmo e conseguir fazer isso mais vezes, né? Minha missão é trabalhar cada vez mais home office, já que esse é um tema, eu vou escrachar ele, né? Ele é pura verdade. Eu tenho vontade de ter uma experiências fora do Brasil. Já fui algumas vezes, pretendo levar minha família agora, ficar 3 meses em um país, 3 meses em outro. Acho que temos condição de fazer isso, para dar uma rodada. Acho que é basicamente isso, né? O quarto filho tá vindo por aí e É loucura. Tá é isso. certo, meu, tá certo. É isso. Vou falar uma coisa pra você. Olha, uma outra parte aqui do meu canal, da Brasil Boreal, é que a gente tem o podcast que fala sobre livros, né? Esse livro não tem nem no Brasil, nem em português, né? Ele é de uma família daqui de Quebec, onde eu moro no Canadá. É em francês, mas tem o inglês, a versão em inglês dele, né? Plain Lost You, Blink, talvez Pisque. O nome seria em português, deu uma piscada, alguma coisa assim. É a história de uma família, tá bom? Eles têm 4 filhos, o pai e a mãe, e três dos filhos deles têm aquela, como é que fala em português? É um problema nos olhos, alguma retina pigmentosa? Nossa, eu tô traduzindo para o português, tentando, misericórdia. Você tá entendendo? Três dos filhos dele, incluindo a mais velha, né? E isso quer dizer que é uma doença que não tem cura e que eles progressivamente vão perdendo a visão e vão ficar cegos. Dos 4 filhos, três, né? E a mãe é jornalista e Edith Lemay, e ela escreveu um livro contando o que ela e o marido decidiram fazer, que é uma aventura sensacional e que mudou a vida deles e a dos filhos em família, que foi pegar esses 4 filhos, colocar dentro de uma van, de um carro, e viajar o mundo para criar neles essa memória visual e não só visual, mas também a experiência visual do que eles estavam vivendo, né? Então eles viajaram à Ásia, Europa, vários países da Indonésia, e foram para o Quebec, voltaram, sabe? Quer dizer, é uma história incrível, é cativante, porque começou tudo com uma poesia da filha dela, certo? E por que que eu estou falando do livro? Porque eles tiveram um plano ali, eles planejaram tudo. Mesmo que foi uma viagem dessas, virou um negócio e que ajuda a manter também a família hoje em dia. Por quê? Porque no inglês ficou tão famoso que a Geographic, ah, é isso? Como é que chama? Não, a National Geographic transformou isso num documentário fantástico. Nos Estados Unidos já está no site da National Geographic. Aqui está saindo nos cinemas. Talvez, se vocês tiverem um VPN e entrarem na National Geographic dos Estados Unidos, vocês vão conseguir assistir. O documentário tá lindo, sensacional, porque eles filmaram também o que essa família estava vivendo, né? É uma história sensacional e é um livro que transforma a vida das pessoas. Por que que eu tô falando disso? Porque eu sei. Bom, eu tenho um outro lado aqui dentro do canal, que é o podcast, A Voz das Letras, né? Que fala de livros e de arte e de criatividade, tudo que transforma as letras e que dá um som às letras, não importa de que formato, né? Agora, vocês sabiam que o Felipe tem um livro também? Por isso que eu dei a puxada. Foi o gancho, Felipe. Maravilhoso, Eugênia. Aqui, pessoal, conselhos para o empresário. São 47 capítulos. Ó, abri um aqui, Eugênia. Meus clientes não me pagam. Ei, Aí é ruim, né? esse aí eu já li, porque eu tenho seu livro aqui digital. Como avaliar se estou trabalhando demais? Esse aqui é para o Gustavo. É. Ai, lê um pedacinho disso. Aí agora. Ó, a primeira coisa a se considerar é como você está se sentindo física e emocionalmente. Se você começa a perceber que está constantemente cansado, com dificuldades para se concentrar, ou até se sente estressado e impaciente com questões pequenas, isso pode ser um sinal claro de que você está sobrecarregado. O estresse constante pode impactar suas decisões e até a sua capacidade de liderar a equipe de maneira eficaz.
Vou colocar um card por aqui ou no final aqui do nosso episódio hoje sobre o episódio que a gente teve, o último episódio. Foram os Maravilha. 8 sinais de que você está entrando no burnout. Aquilo pode ajudar demais você também. Quer dizer, a gente está dando um monte de ferramentas hoje, não Sim, é, Felipe? Estou super sim. feliz com o nosso bate-papo. Mais uma vez, sabe? É super enriquecedor para mim. Obrigado, viu, Felipe, pelas. Boa, prazer é meu, Eugênia, Né? sempre. Você vai estar em algum evento, alguma conferência que você vai estar falando na sua região? Olha, eu falei para o grupo financeiro há 15 dias atrás, falei exatamente sobre questões emocionais de empresários. Eu gosto muito de misturar esses temas. Eu sempre reforço que eu não sou um profissional da área da saúde, mas a minha experiência foi sempre lidando com empresário, então isso me trouxe bastante bagagem para falar sobre isso. Então eu falo um pouco sobre a parte técnica de finanças e um pouco sobre como isso afeta no emocional das pessoas, né? Isso afeta demais no emocional das pessoas. Então eu falei sobre isso há 15 dias atrás. No começo de maio eu vou participar de um outro evento, mas aí eu vou ser aluno. Vou palestrar, vou assistir um evento de 2 dias aqui em Alphaville sobre valor de empresa, como você mede o valor de uma empresa, Nossa, que legal. Nossa, né? parabéns por tudo que você tem feito, por todo o, sabe, esforço que você tem, com 4 filhos, uma caminho, né? É, sabe, é prazeroso te conhecer e ver a sua família crescendo também, vendo esse líder brasileiro, o que é fantástico, um exemplo para muito empresário no mundo, né? Que é dedicado não só às finanças e por isso, pela gentileza, pela parte de querer sempre estar estudando e partilhando porque o que o Felipe faz aqui com a gente, pessoal, e comigo principalmente, é doar o tempo dele para mim também, para vir aqui no canal da Brasil Boreal, para vir partilhar com vocês todo esse conhecimento. É um Mais uma prazer. vez, não é? Desculpa, te cortei. Não, o prazer é meu, o prazer estar aqui. Aprendo muito também, adorei as perguntas do Gustavo. Espero que venham outras também. Exato. Então, vamos fazer o seguinte: a gente tá aqui, né? Os comentários aqui embaixo ficam coisas mais abertas. Então, se vocês não se quiserem, desculpa, quiserem partilhar ou perguntar algo mais específico para mim e pro Felipe, vai lá no nosso Instagram, tá legal? A Voz das Letras, @ a Voz das Letras, ou no Instagram do Números Falam também, que é do Felipe, é Números Falam Oficial, não é? É isso, Felipe? Números falam ponto oficial. Ponto oficial, faltou o ponto. De qualquer forma, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá legal? Não esquece de deixar o comentário, de dar um like agora para ajudar o algoritmo a começar a espalhar isso para outras pessoas. Partilhem se vocês entenderam que isso fez bem para vocês. E principalmente o nosso LinkedIn também vai estar aqui. Aí eu estou começando uma estrutura nova lá no LinkedIn e vou colocar o LinkedIn do Felipe também aqui embaixo na descrição. Pode ser, Felipe? Perfeito? Se Maravilha. vocês Obrigado, Gênia, pelo topar, espaço também. de nada, sempre feliz que você está aqui. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam que aqui os nossos vídeos estão presentes no canal da Brasil Boreal nas quartas-feiras. Não é toda quarta-feira, a gente está espaçando um pouquinho a cada 2 semanas agora. Então, a cada 2 semanas tem numa quarta-feira o vídeo da série do Felipe, tá? Para dar mais tempo para a gente também aqui de gravar e começar com as outras séries também. É muita gravação e a Eugênia não dá conta, tá bom? É isso. Se vocês tiverem mais alguma questão, pergunta para a gente e a gente vai ficar super feliz de ajudar vocês no que a gente pode. Tá legal? Obrigado, Gênia. Obrigado, pessoal. De nada. Até mais, até na próxima quarta. Combinado. Então tá. Boa Tchau, tchau, noite. pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, pessoal.